Olá, esse é o primeiro podcast do AMBR Cast. Vocês estão tendo o prazer de assistir a primeira entrevista, a entrevista inaugural, e ela vai acontecer com a nossa presidente, doutora Franci, que vai falar para a gente uma série de coisas maravilhosas da sua experiência de associação médica, da sua experiência como médica, não é? E do trabalho maravilhoso que a associação médica sempre desempenha. Esse é o primeiro podcast, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, doutora Franci, eu gostaria de começar perguntando como é a sua história na associação médica, como é a sua trajetória aqui, como é que você chegou à associação médica? Cara, eu cheguei por cima. Eu me associei na associação em 1991 e em 2002 eu já era vice-presidente na chapa do mestrinho. Então eu vim para cá querendo ajudar. Então o seu primeiro cargo de diretoria foi de vice-presidente. Já foi de vice-presidente? Vice-presidente, A coisa não é fraca, não. Uma coisa... E como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência bem enriquecedora, porque eu não tinha ideia do que era uma associação. Na época não era tão grandiosa como nós somos hoje, mas era uma associação de respeito, abrigava várias sociedades lá num espaço que era um espaço pequeno, mas abrigava várias sociedades. E a minha experiência lá foi assim, tão boa, que nós organizamos uma feira de saúde imensa, aquela que foi ali ao lado do Rádio Centro. Lembro. Foi a primeira feira de saúde grandiosa que a Associação Médica fez. E eu que coordenei aquela feira. Então, para mim, aquilo foi fantástico. Lá acontecia também um congresso de Brasília. Sim. Reunindo todas as sociedades e verdade. tal. Aquele local era um local especial, porque, como você disse, era um local menor, lógico, a gente tem uma situação aqui muito maior, mas era um local aconchegante, né? As pessoas gostavam, aquele auditório tradicionalmente as sociedades usavam para discussão científica, não é? Como eu disse, não se compara com aqui, mas era uma coisa aconchegante. E como é que foi esse passo para chegar à presidência? Como é que a doutora Franci chegou à presidência? Então eu disse para o Ognev, estou com você. O Jorge me convidou para fazer parte da chapa dele e eu disse, não, eu já dei minha palavra para o Ognev e eu vou com ele. Aí eu disse para o Ognev que eu não queria nenhum cargo, eu ia apoiá-lo, mas não queria nenhum cargo. Não, mas eu quero você escolhe o cargo. Não quero escolher, não. Se você realmente faz questão que faça parte da chapa, você me diga que cargo você vai me colocar. Eu vou colocar você na diretoria administrativa. Aí nós fizemos parte da chapa, ganhamos a eleição, com a mais pequena, mas ganhamos. E fiquei como diretor administrativo durante todo o período do Ognev, né? Depois que o Ognev encerrou o mandato dele, eu resolvi me candidatar, porque eu me achava na condição de poder fazer uma coisa diferente, um pouco diferente do que o Ognev fez. As minhas ideias eram diferentes da dele. Não que fosse conflitante, mas que era diferente. E aí eu me candidatei e não teve concorrente e eu fui eleito presidente. Estou aqui como presidente. Eu vou dar até um testemunho. É difícil a gente encontrar pessoa tão dedicada quanto você, Associação Médica. Obrigado. Porque o que é comum do médico, o médico, todo mundo sabe que ele trabalha demais. Não é? E você ser diretor da Associação Médica, lógico, é um quinhão do tempo que você já tem pouco para a família, para outras coisas, você se dedica à Associação Médica. Não é? Agora, a sua dedicação é extremamente expressiva. É assim, muito claro. Qual é a diretora que mais trabalha na Associação Médica? Doutora Franci. Como diretora, como presidente, logicamente, não tinha como ser diferente. Porque o que é que me chamou a atenção? O dinamismo da sua gestão. A quantidade de coisa feita em pouco tempo. Como é que era isso? Você estava com as ideias estavam prontas? Você se preparou para essa situação? Na verdade é o seguinte, eu sempre gostei de mexer com residente. Você sabe disso? Sim. Lá no Agarran eu era coordenadora do programa de residência médica. Sim.
E na minha cabeça era trazer o residente, trazer a defesa do TCC para cá, fazer diferente, fazer com que as sociedades tivessem oportunidades maiores do que já tem, porque tem aqui os espaços aqui em cima, na Associação Médica, eles estão aqui presentes, né? E isso estava tudo na minha cabeça, né? Então, nós fomos compilando, conversando com o residente, conversando com o estudante, o que é que eles queriam para a MBR, como é que eles imaginavam a MBR. Então, uns diziam, eu quero ginásio, ou academia, o outro quer sauna, o outro quer... A sauna, o Wagner fez. Então, a gente resolveu, logo de início, uma parceria com a Cris. Sim. Cris Calegaro. E ela aceitou numa boa. E a gente também não queria fazer investimento, porque a gente não sabia qual é o nível de aceitação, porque era um investimento muito alto. Aí nós fizemos uma parceria com ela, botamos o ginásio, a academia aqui, e a academia está um sucesso. Todos os associados que participam estão adorando. Coisa maravilhosa. Por outro lado, a gente fez uma reunião com todas as sociedades, fizemos um encontro aqui na MBR, logo no início da nossa gestão, para oferecer à sociedade uma locação, um espaço gratuito que eles podiam usar no Foyer 2. São salas de 200, 100, 40, 60 lugares. Então, eles podiam escolher a sala, o tamanho que fosse. Uma forma de integrar mais com as sociedades. Para integrar mais, para trazer... Porque aqui é a casa do médico. Aqui é a casa do médico. Aqui é a casa do médico. Aqui é a casa científica do médico, aqui é a casa social do médico. Também, tudo isso. Então, a gente fez isso e essas ideias foram surgindo de trás, né? Antes mesmo de estar aqui como diretora administrativa, porque a gente tinha muita relação com o estudante, com o residente. Eu acho que você já tinha pensado, não é, como seria a sua associação médica e quando chegou começou a colocar isso em prática. As pessoas falam, nós temos quantos sócios hoje? Pois é, nós estamos próximo de 3 mil sócios. De 3 mil sócios. As pessoas falam que a carteira da associação médica é uma carteira mais antiga, ou seja, os sócios são médicos mais experientes. Sim. Não é? E isso é verdade. A gente vê nos nossos programas sociais e tal, isso é verdade. E a gente tem uma dificuldade contínua de colocar o médico jovem aqui dentro. Se bem que no final de semana, quando a gente frequenta, a gente vê, né, um médico jovem com a família trazendo a gurizada para tomar banho de piscina, para jogar futebol, para usufruir da parte de lazer. Agora, eu e muitos, não é, que a gente tem uma desarticulação da classe médica. Olha o trabalho que vai dar particular. Mas isso é verdade. E quais são as ideias? O que é que a gente pode fazer para atrair essa juventude médica para a associação médica? O que é que a gente tem pensado? Então, isso que você falou é muito interessante, porque nós realmente somos desarticulados. Para você ter uma ideia, se pegar um estudante, um residente, um médico recém-formado e até um mais antigo, hein? Ele não sabe fazer a diferença de o que é CRM, o que é sindicato e o que é associação médica. E para que serve cada um? O papel das entidades. Isso é muito grave. Eles não conhecem isso. Isso é grave. É muito grave. E sabemos que aqui a associação médica é a que faz a parte científica. Sim. A parte científica da associação, eles não conhecem. Somos um guardião da ciência. Exatamente. Né? Eles só conhecem a parte bonita, que é o clube. A parte social, né? A social. Então, a parte bonita é o clube. É possível que muitos não saibam que chama de clube médico em vez de associação médica. Né? Que o clube médico é a parte de lazer da associação. É a parte de lazer, não é associação. Sim. A associação mesmo, a nossa parte é defender o médico. Sim. O ato médico. E agora, nesse momento que nós estamos passando, da greve dos médicos, nós somos a primeira pessoa, ou primeira instituição, a apoiar a greve. Apoiamos a greve para mostrar que nós temos defasagem salarial, Sim. temos defasagem de mão de obra, Sim. número de médico, temos defasagem de material, de insumos, e temos defasagem de
espaço físico, todos destruídos praticamente. É uma pena. Eu me formei aqui em cirurgia geral. Sim. Eu adoro aquela instituição. Sim. Eu trabalhei no Hospital de Sobradinho. Eu trabalhei quase em todos os hospitais aqui do Brasil. Trabalhei no L2 ou na Boa fiz residência. experiência, certo. Fui depois para o Gama. Você fez residência no L2 na época do Frejá? Do Frejá. O Frejá foi o meu grande... Você era o chefe da cirurgia lá? Era o chefe da Era o cirurgia. chefe da cirurgia, não é? Então, saí de lá e fui para o Gama. E teve a oportunidade de operar com ele? Muita. Muitas vezes. O Frejá foi um... Olha, cara, se eu contar o que o Frejá fez comigo, você não acredita. Que ele foi um pai para mim, tá? Foi um pai. Porque quando eu cheguei aqui em Brasília, eu passei para ficar no hospital de base. Sim. Aí eu fui para tomar posse no hospital de base. Aí cheguei lá, não sei se você se lembra, tinha uma moça que era que cuidava na residência lá, a Célia, Sim. uma alta, grande, Sim. grandona, e ela chegou para mim e disse assim, olha, o chefe da cirurgia não gosta de mulher aqui não, você vai pro Gama. Eu falei, Gama? Misoginia cirúrgica? Vou pro Gama? Aí ela disse, aí fui para tomar posse, cheguei lá. Naquela época a gente morava no hospital. O residente E morava eu no não hospital. tinha dinheiro para morar em outro lugar, eu só tinha um hospital mesmo, entendeu? E aí eu cheguei lá, não, aqui não tem moradia. Pô, e aí agora? Voltei, falei com ela, olha, lá não tem moradia, eu não posso fazer residência lá. Aí ela disse, então a senhora vai ter que ir falar com o doutor Frejá. Eu fui. Não conhecia Frejá, não conhecia ninguém aqui em Brasília, né? Sim. Você vem do Nordeste, você não conhece ninguém. Algumas pessoas tinham parente, algumas colegas minhas tinham parente por aqui, mas eu não conhecia ninguém. Aí eu fui lá, falei com o Frejá, ele me abraçou, assim, disse, não, pode vir para cá, não tem problema nenhum. Eu fui, pessoal me chamava de Frejarete. Você virou a cirurgiã de confiança dele. A filha de Frejá. A Frejá me adotou como filha, entendeu? Então eu devo muito a Frejá. O meu primeiro emprego foi ele que arranjou, também, sem ser a fundação. Sim. Que eu entrei no serviço público pelas mãos dele, na época, esperando o concurso da fundação, que na época era a Fundação Hospitalar. Aí quando saiu, eu fui para o Gama. Trabalhar no Gama. Em vez de chegar como residente, chegou como staff lá. Cheguei como staff, Aí fiquei lá até 80. Preconceito contra a mulher, o preconceito contra a mulher na cirurgia. Parece que algumas especialidades combinam mais com a mulher, quando o espaço da mulher em qualquer lugar, não é? Como é que foi ser cirurgiã mulher? Desbravar um caminho, você praticamente não tinha colegas. Pois é. Não é? É porque aí cria-se um problema com credibilidade. Ixi, é uma mulher que está de plantão, é isso, aquilo, a mulher está mandando em mim. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Olha, foi bem desafiadora. Bem desafiadora. Em certos momentos eu tive que usar um escudo para me proteger. Usei esse escudo por muitos anos, tá? Você meio que se achava vítima de algum preconceito? Não, você sabe que eu não levava isso muito a sério? Certo. Eu sabia do que eu era capaz de fazer como staff, Sim. Conhecia o meu potencial, estudava feito uma maluca para não dar oportunidade a ninguém dizer, olha, ela fez ou ela cometeu uma falha. Os meus doentes, olha, morar no plano, trabalhar no Gama, eu operava o doente, eu dizia para a enfermeira, se o doente complicar, me liga. Eu saí de casa várias vezes, 1h da manhã, para ir no Gama ver o doente que estava complicado, para não deixar ninguém botar a mão nele. Porque eu sabia, eu trabalhava num hospital que só tinha homem e eu de mulher. Eram 30 homens e eu de mulher. E eu sabia que eles iam dizer assim, tá vendo? Errou. Foi a mulher que fez. Deixa eu lembrar uma sensação. Qual foi a sensação da primeira colestectomia? Ei. Eu retirei a vesícula e foi um sucesso. Foi maravilhoso, cara. Eu jogava voleibol. Eu era levantadora. Quebrei o dedo. Um dedo quebrado. Marquei a cirurgia. Quebrei o dedo jogando no dia anterior. Aí, tem que ir no hospital. O cara botou o negócio. Cheguei de madrugada, tirei o negócio do dedo. Botei um monte de esparadrapo. Foi operar com o dedo quebrado? O dedo quebrado.
E eu fiz a cirurgia numa boa. Que coisa boa. Que coisa Foi legal, boa. foi muito bom. Os passos da cirurgia, ligou a cística direitinho. Direitinho, tudo bonitinho. Deslocou a vesícula. Todos os tempos cirúrgicos. Estudar. Não, detalhe, eu estudava todos os tempos cirúrgicos no dia anterior para ir para a cirurgia. Quando chegava lá para mim, aquilo era uma tranquilidade. Parecia que eu estava vendo o que eu tinha folheado no livro, entendeu? Sim, sim. E eu fiz isso a minha vida inteira. Não foi só no início, não. Foi a vida inteira. E fora o Frejá, quem foram as outras pessoas, outros técnicos que influenciaram aí a doutora France, a cirurgiã France? Pois é. Eu tive algumas pessoas na minha cidade que me influenciaram a, inclusive, fazer cirurgia. Você né? já chegou aqui com alguma habilidade Sim, cirúrgica? sim. Que era muito comum. Nos estágios que fazia muito mais do que hoje. É verdade. Hoje, a gente tem o paciente com pouca prática saindo da universidade e no passado era o contrário, não é? Devido à oportunidade de estágios extracurriculares que aconteciam muito, você acompanhar fulano, beltrano, então era coisa comum, e você termina saindo com a prática, é bem interessante. Então você já chegou com uma prática ali razoável. Razoável. Eu fazia plantão de emergência no Hospital Municipal de João Pessoa, que era no centro ali, perto da Praça São Reis. Lembra, né? Lembro, sim, Então, claro. E quem era o cirurgião que dava plantão comigo era o Aglaí Silva, não sei se você conheceu. Esse rapaz, eu nunca vi ninguém operar igual a ele. Operava muito bem. Muito bem. Ele fez todo o curso dele na França. E foi morar em João Pessoa, porque a mulher dele era funcionária de um banco, sei lá o quê, mais ou menos assim. E ele foi para João Pessoa. E de João Pessoa ele foi dar plantão na minha cidade, que era Itabaiana. E aí eu ia com ele para lá também, entendeu? Para lá, para Itabaiana. Então esse rapaz me ensinou muita coisa. Olha, eu vi várias coisas com ele, tá? Primeiro edema agudo de pulmão, eu vi com ele. O primeiro tamponamento cardíaco, eu vi com ele, tá? Sem contar as outras entidades médicas que a gente... como é que eu digo? Patologias Certo. difíceis, tipo câncer de cabeça de pâncreas. Eu vi com ele, as primeiras. Claro que nessas eu nem entrei, eu era instrumentadora. Nessa eu era instrumentadora. Mas depois, com o Frejá foi operar uma duodeno pancreatectomia e falou assim para mim. Frejá era também diretor do IML, na época. Sim. Aí o Frejá chegou para mim e falou assim, você vai entrar na cirurgia, mas você tem que ir lá no IML hoje à tarde para aprender os tempos cirúrgicos. Aí eu fui. Eu fui para o IML para fazer a dissecção de todos os tempos cirúrgicos que a gente ia fazer no dia seguinte. E foi maravilhoso. E eu fiz muita cirurgia dessa depois, que é desafiadora, é a maior cirurgia da cavidade abdominal, sim, é uma duodenopancreatectomia. Sim. E nós temos uma casuística bem grande, mais de 60 casos operados, muitos deles no agarram, quase todos no agarram. Você passou quanto tempo no agarram? 17 anos. 17 anos. Você é da turma que chegou em 84? Sou da turma de 84. Da turma de 84. Tem uma foto histórica lá no hospital. Acho que vamos ter que procurar a doutora França aqui. Tá lá. Lá tem um monte de gente que eu reconheço lá o Miziara. O Miziara também deve ter chegado lá nessa na época. Eram poucas pessoas, né? Porque o Agarram foi um hospital que teve que trazer o contingente da própria rede, né? Estava se abrindo no hospital e o contingente veio Naquela época era assim, Paulo, para descer para o Agarram tinha que ser o mais antigo. Sim. Mais antigo era o Agarram. E foi muita gente do Gama, muita gente de Taguatinga. Sim. E eu era de Sobradinho já nessa época. Eu já estava em Sobradinho. E eu vim, na época não era Frejá o secretário, era o Tito Figueiredo. Sim. Tito Figueiredo chegou e falou assim para mim. O Tito foi quem inaugurou o Agarram. Foi. Aí o Tito chegou e falou assim para mim, França, eu quero você chefe da cirurgia. Eu sou a primeira chefe de lá, hein? Da cirurgia do Agarram. Olha aí. A primeira chefe. Que coisa boa. Então eu desci como chefe da clínica cirúrgica. Aí tive um monte de rejeição política. Sim. Tá? Perseguição política. Foi daí que saiu o apelido de Frejarete, porque disse que eu era protegido do Frejá. Desci
sem critério, porque o critério era a antiguidade, eu era uma das mais novas na época, e eu disse que eu achava que eu estava descendo por capacidade. Não era por antiguidade, não era porque eu era capaz de estar ali. E provei isso durante... Você conhece a minha história lá no Agarrã? Conheço. Você conhece muito Sim. bem a minha história lá Sim. no Agarrã. Aliás, você foi o diretor que me homenageou. Sim, verdade, verdade. Você que me deu homenagem lá. Sua placa ainda está lá. Pois é. Né? Verdade. É isso. Verdade. Bom demais, bom demais. Bem, eu vou entrar numa seara que não é a nossa principal obrigação, digamos assim, mas é uma seara que é um local, é um jeito que a gente tem de fazer, que é diferente, que é a nossa parte social. Social. Não é? Nós fazemos a melhor festa junina de Brasília. E esse ano foi esse seu primeiro desafio. Como é que foi? Porque nós tivemos uma festa de muito sucesso, vocês acertaram plenamente na cantora, que apresentação magnífica. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. A experiência foi excelente. As pessoas que chegam na festa, que vê ela pronta, elas não sabem como é que acontece a festa. Sim. Quando termina a festa, nós já estamos pensando na outra festa. Pra você ter uma ideia, nós já estamos andando hoje, planejando, nós já temos uma data, já estamos andando atrás dos cantores. Próxima festa junina? Da próxima festa junina, já temos delícia. A data, já estamos andando atrás dos cantores, já estamos negociando tudo que a gente coloca aqui dentro para fazer a festa. É uma festa grandiosa, você sabe disso. É maravilhosa. Dá muito trabalho. Ela é muito famosa e tem razão de ser famosa. Exatamente, tem muita razão. E tem outra coisa, viu, Paulo? Sim. É que quase mata a gente do coração. Porque vai chegando perto e você tem uma expectativa de público e aquele público não é atingido no momento que você imagina que tem que atingir, você fica louquinho, sem dormir. Eu chegava aqui todo dia dizendo assim, meu Deus do céu, eu não consigo dormir, não vai dar gente, a festa não vai ser desanimada, porque era a minha primeira festa. Mas já passou e a gente já está negociando a próxima. E a festa foi maravilhosa. Foi bonita, a festa sim. maravilhosa. Foi um espetáculo, um show maravilhoso, que todo mundo gostou, todo mundo saiu feliz. Sensacional. Da festa. Nós recebemos elogio de quase todos os colegas. Nós temos uma programação social muito ativa durante o ano inteiro, de Dia das Crianças, de Dia das Mães, Dia dos Pais. Né? A nossa atividade social ela não é pequena. Mas tem outra festa que é um destaque assim fantástico, maravilhoso, né? Que é o baile médico, um baile tradicional, não é? E o que é que tem esse ano? Alguma coisa diferente? O que é que a gente está pensando para esse ano? Nós vamos homenagear o médico de uma forma diferente. Nós vamos fazer um sorteio de uma scooter de 150 cilindrada, toda automática. Linda a scooter, está em exposição ali no... Então, quem vier ao baile médico automaticamente estará se candidatando a ganhar um scooter. Sim. Quem vier... Que coisa boa, hein? Vai ganhar. Então, além de vir para uma festa maravilhosa, se você tiver sorte, não é? Pode sair. Ter sorte. Pode sair aqui com uma elegantíssima lambreta. Isso. Perfeito. Isso, que coisa legal. Que coisa muito legal. E é um momento que a gente tem de homenagear os nossos colegas, a nossa data também, né? Sim. Que eu tenho muito orgulho de ser médica. Sim. E eu acho que quem é médico tem um sentimento diferente, tá? Claro. Quem é médico e esse baile é muito tradicional. E sim. Quem virá esse ano? Quem será a principal atração? Olha, é um grupo que canta os Beatles. Legal. Vai ser muito legal. Legal. Nós temos duas bandas, né? Certo. São duas bandas. Essa banda vai tocar só Beatles e a outra banda vai tocar música dançante, que faz parte do grupo também. Não vou dizer para ser surpresa. O nome das bandas vai ser surpresa. Mas é muito boa. São muito boas. Bem, um passarinho me contou, né, que nós vamos ter uma mudança estrutural no nosso aquário, na nossa principal salão de recepção. Rapaz. Aqui. É verdade. É verdade isso? É verdade. Né? Nós já temos projeto arquitetônico andando, pensado. Tem, tudo andando. A diretoria já aprovou esse passo? Já aprovou.
A gente vai fazer algumas adaptações, que é natural. Sim. Quando se apresenta um projeto, a gente tem que levar para Sim. discutir o projeto, depois de discutir, a gente faz algumas adaptações que são necessárias, às vezes Sim. são necessárias, porque Sim. uma é a visão do arquiteto, Sim. a outra é a visão do grupo. Claro. Então, essas adaptações nós já pedimos para a menina fazer, colocar no projeto e trazer de volta para a gente apresentar novamente. Legal. Vou fazer aqui uma inconfidência. Eu tive a oportunidade de ver o projeto, de ver o desenho em 3D, mas que coisa bela. Ficou Que lindo, coisa né? bela. Vai Ficou ficar uma coisa maravilhosa, um marco, né? Eu acho que a classe médica, ela merece. Merece. Né? Ela merece. Minha querida presidente, eu vou entrar numa seara que é uma seara bem importante para a gente, até porque é um ponto de estatutário nosso, né? Nós temos obrigação de defender o médico. A sua linha é essa? Sim, nós somos defensora árdua do ato médico, tá? Tanto quando saiu aquela lei que dava o direito ao enfermeiro fazer prescrição médica, nós fizemos um vídeo e comunicamos à população da necessidade deles saberem que aquilo era um ato médico e que não poderia ser feito por um enfermeiro. Porque a prescrição não é simplesmente você escrever aquilo ali, não. Sim. Você tem que saber A história clínica. Uma grande responsabilidade. É de muita responsabilidade. Sim. Então, nossa ideia não. Sempre defendemos o médico. Sempre, em qualquer situação. Sim. Tá? Aqui, a gente não dá um passo contra o médico. Sempre procuramos defendê-lo em qualquer situação. Para você ter uma ideia, a gente tem semanalmente uma reunião, que ontem foi o dia dela, de assuntos parlamentares. Nós temos 2 assessores na Câmara, que nós pagamos. A gente paga uma parte e o sindicato paga outra. Sim. Que é para trazer todos os assuntos que são médicos para a gente ser discutido conosco. E quando aquele assunto fere o médico ou fere o exercício da medicina, a gente procura o parlamentar para discutir aquele assunto. Também tem nós temos também a Frente Parlamentar da Medicina, né? Que já é na Câmara Federal e no Senado Federal. Uma frente vigilante, né? Vigilante. Então, sempre que tem um assunto importante, nós encontramos com ele, procuramos debater o assunto com eles, para que eles possam entender e defender o médico, já que faz parte da Frente Parlamentar. Sim, legal, isso é muito bom. É sempre bom lembrar que a classe médica é uma classe de muita força, né? Talvez a gente tenha uma desarticulação, nós somos desarticulados, isso é a verdade, né? Mas toda desarticulação pode ser resolvida, não é? Sim. Eu não brincaria com a classe médica ela tem força, a classe médica ela tem capacidade de luta, ela tem lutas históricas, não é? Eu não desafiaria a classe médica. Eu acho que a MBR vai aí, né? Defendendo o médico naquilo que precisa ser de forma incondicional. Com né? certeza. Eu acho que essa é uma marca da sua gestão também. Eu espero que seja entendido assim pelos colegas, tá? Porque que eu disse lá para trás que o médico às vezes não sabe qual é a função da associação médica. Sim. Não sabe qual é a função do sindicato dos médicos. Não sabe qual é a função do CRM. Então, a gente precisa mostrar para eles que quem defende o exercício, o ato médico, é a associação médica, as especialidades. Somos nós que defendemos, entendeu? Sim. O sindicato vai brigar pela parte trabalhista, o CRM é uma coisa obrigatória, você é obrigado a se inscrever no CRM. Quer dizer, ele também é o norte de punição, de como você exerce. É o guardião das questões guardião éticas, do exercício médico. Tá? Perfeito, mas a parte de especialidade é conosco. Quem defende o médico somos nós. Doutora Francis,
essa estrutura é muito grande, né? A Associação Médica tem uma estrutura grande. O que a gente assim tem de desafio estrutural? E assim, para quem não conhece a Associação Médica, o que a gente tem aqui de estrutura? Ô Paulo, é realmente uma estrutura muito grande e um pouquinho envelhecida. Porque isso aqui é de 2009. Foi construído em 2009, nós estamos em 2024. Sim. São 15 anos de fundação. E quando foi criado a associação, alguns espaços não foi pensado no envelhecimento dos seus sócios. Um desses espaços é o auditório nosso, que é um belíssimo auditório, com acústica maravilhosa, muito bem equipado, mas que tinha uma deficiência enorme, que era para descer as escadas. Não tinha apoio, não tinha corrimão, não tinha nada. Então, assim que nós entramos aqui, eu sou médica do trabalho também, resolvi fazer uma reforma lá e colocar corrimão dos dois lados das escadas, fazer uma iluminação diferente, reforçar toda a parte de sonoridade do auditório e que ficou uma beleza. Que maravilha. Eu convido aos que não conhecem que venham aos eventos da MBR que serão realizados no auditório, que verão as melhorias que nós fizemos. Nós temos, como outros espaços, nós temos a área de lazer, que nós temos 7 quadras de beach tennis, 7 quadras de tênis, um campo de futebol society. Nós temos a academia, onde está instalada, onde era antigamente o salão de jogos, mas era o local melhor para a academia, por conta daquilo que você falou. Os nossos sócios estão envelhecidos. Então mesmo. Sim. Então mesmo. Então ali era o lugar mais próximo, de melhor acesso. Era ali. Então tiramos dali o salão de jogos, colocamos para cima no Prime, o salão de sinuca também no Prime. A estrutura de lazer da Associação Médica é muito boa. Muito boa. Nós temos a quadra poliesportiva, um campo de futebol society, que eu já falei, mas agora estamos construindo um campo de futebol de grama. Que coisa boa. Um campo oficial? É. Que legal. Medidas oficiais. Que legal. Vamos voltar a fazer os torneios que se faziam aqui na Associação fazer Médica. Com os residentes. É com isso que eu quero trazer os residentes. É por isso que eu também... Essa parte de lazer, você consegue agregar o jovem na parte de lazer. Sim. Na parte científica, a gente está tendo um pouco de dificuldade, porque o acesso à informação ficou muito fácil. Verdade. Hoje. Verdade. Você tem tudo na mão. Verdade. Então, a informação... Eles pensam assim, eles estão errados, mas eles pensam assim, por que eu vou lá na associação assistir uma palestra? Mas ele não sabe que ele pode fazer um network aqui dentro, Sim. Conhecer colegas com experiência, Sim. Entendeu? Que pode transmiti-los para quem... E conhecimento nunca é de menos. Não, de jeito nenhum. Agora, a gente tinha falado anteriormente, é uma ideia sua, não é? Fazer um prêmio para o médico residente, a ideia era o melhor TCC, não é? Os melhores TCCs serem premiados e esse residente ser homenageado. Como é que isso configura? Como é que é esse prêmio? Então, isso nasceu logo quando a gente se candidatou. Nós pensamos em fazer isso. Primeiro era acolhê-los aqui. Sim. Né? Tanto os residentes como os recém-chegados na universidade. Sim. Mas isso não foi possível porque existe uma série de empecilhos, inclusive institucionais, que escolas não querem fazer fora da escola, defesa de TCC não quer fazer fora do hospital, quer fazer dentro do hospital. Aí nós resolvemos, já que é assim, nós vamos fazer então, eleger, as Coremes elege os melhores TCCs defendidos. Sim. E nós vamos premiar 3. Opa, que coisa boa. Vamos premiar 3. Será esse ano, nós estamos pretendendo fazer isso em novembro, mais ou menos por aí. Então, as Coremes vão mandar para a Associação Médica, é ela quem vai ter a ideia de quais são os melhores TCCs, os que podem
né? E esses residentes vão concorrer a esse prêmio que possivelmente vai acontecer todos os anos. Essa é a ideia. A ideia é que isso continue, né? Não seja um único. Sim. Que seja o primeiro nesse Eu acho a ideia maravilhosa, é uma forma de trazer o residente para dentro da associação médica. A parte científica, né? Do lado científico. Que ele conheça tudo. Sim. Né? Porque é impossível chegar aqui e não ver uma instalação maravilhosa dessa que a gente tem. Nossas instalações são fantásticas. Não é? Andar dentro da associação médica é prazeroso. Não é? E eu acho que a gente faz todos os fundamentos muito bem. Não é? Essa é a verdade. Maravilha. Nós estamos encerrando esse nosso primeiro podcast. Não é? Vocês nos assistam nas nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, aperte também o sininho para ver as novidades. Nós vamos manter podcasts aqui com muita frequência. E você, médico, é sempre um prazer lhe ter aqui. Lembrando que essa casa é sua e a joia é ser médico.